Hoje nós votamos um veto, que já estava vencido praticamente na pauta, né? Aí, na sequência, novamente se pediu prazo para outro veto, quer dizer, provavelmente vai até semana que vem. Nós temos mais 2 vetos já na pauta e assim caminha a Assembleia Legislativa. Infelizmente, sem andar com a pauta em temas extremamente importantes. Muito importantes, porque, doutor Hércules, aquilo que eu sempre disse, desde o primeiro dia que eu estou aqui, não interessa se o projeto vai ser aprovado ou não, mas precisamos debater e colocar para votar. E cada um vote de acordo com a sua consciência e assuma o seu posicionamento, porque, muito obviamente, pelo menos eu, doutor Hércules, eu acho que é o caso do senhor também, se eu voto contra um projeto ou eu voto a favor, eu sei argumentar e me fundamentar por que estou votando contra ou por que estou votando a favor. Eu sei me fundamentar. Se as pessoas vão gostar ou não da minha fundamentação e dos meus argumentos, isso é uma outra história. Mas eu tenho fundamento, sim, para votar contra ou votar a favor. E nós estamos com 3 projetos da educação que precisaria, no mínimo, ser debatido, que é a questão da ampliação do tempo de planejamento para os professores. Eu já disse uma vez aqui e eu vou voltar a dizer novamente, né? Os professores hoje não, sempre foi assim. Existe uma lei federal que diz que 30% do tempo de contrato de um professor tem que ser para planejamento. Então, por exemplo, as prefeituras e o Estado, em grande parte das vezes, eles contratam para 25 horas, né? Um professor, um registro, né? Uma matrícula, um contrato, normalmente é de 25 horas. 20 de sala de aula e 5 de planejamento. Ocorre que a lei federal diz que é no mínimo 30%. Ela não diz que é apenas 30% ou que tem que ser 30%. Por exemplo, as escolas federais, os IFES, por exemplo, as universidades federais, o tempo de planejamento é muito maior. Normalmente beira 50%. Então, se a pessoa, por exemplo, é contratada para 40 horas, ela tem normalmente 20 de sala de aula e 20 de planejamento. Ou então, até menos, né? Às vezes 18, 16 de sala de aula e o restante de planejamento. Porque um professor, obviamente, ele precisa estudar, ele precisa pesquisar. E hoje, o volume de burocracia ampliou-se tanto para os professores, que eles gastam o tempo inteiro, praticamente, que eles teriam para planejamento, com burocracia, preenchendo pauta, fazendo relatórios e não sei mais o que. E tempo para planejar efetivamente é muito curto. Por isso nós apresentamos um projeto aqui para ampliar esse tempo para 50%. E lembrando que com o novo ensino médio e esse horário integral criado pelo Casagrande, novas disciplinas foram criadas, as chamadas disciplinas eletivas e outros, como projeto de vida e não sei mais o que carecem de um planejamento específico, porque não são disciplinas que já têm um currículo pronto. São disciplinas que o professor precisa elaborar aquilo que ele vai fazer. Por exemplo, esse negócio de projeto de vida, por exemplo, que tem hoje nas escolas. O professor precisa, a cada aula, praticamente, elaborar um novo assunto, um novo tema para ser trabalhado. E muito, obviamente, esse tempo de planejamento existente hoje não é suficiente. Nunca foi antes disso. Imagine agora. Eu comecei a dar aula em 1985. Então, naquela época que nós não tínhamos a demanda que existe hoje, né, de burocracia por parte das secretarias, e não tínhamos essas disciplinas eletivas, já não era suficiente. A gente já tinha que levar uma grande quantidade de material e coisas para fazer em casa. Imagine agora. E não é justo que o professor fique o tempo inteiro, né? Se tem um final de semana, um feriado, etc., o professor está em casa trabalhando, corrigindo prova, planejando, elaborando aula e não sei mais o que. Então, esse projeto precisa ser discutido no mínimo. O ideal é que seja aprovado. Agora, com essa pauta travada desde julho, porque eu volto a dizer, essa manobra de travar a pauta com vetos
começou na semana que antecedeu o recesso parlamentar, ou seja, em julho. De julho para cá, na verdade, nós estamos no final de setembro praticamente, nós estamos aí entrando na última semana praticamente de setembro, nós votamos 2 projetos de interesse do governo. O resto foi vetos, com essa história de ficar segurando, votando um veto por semana, e nós não conseguimos evoluir em assuntos tão importantes como esse que eu acabei de relatar. Voltando a um assunto que eu estava dizendo hoje na fase das comunicações, ligado com o que eu acabei de falar também, a questão de que nós falamos hoje da importância que tem o ensino da língua espanhola. Antes, fazendo um parênteses aqui, nós gostaríamos de cumprimentar as pessoas do Centro de Referência de Assistência Social de Itararé, o ProJovem, o responsável Carla e Mirelle. São 6 alunos que estão aqui nos visitando hoje nas galerias. Muito obrigado pela presença de vocês, é sempre muito bom recebê-los aqui. Venham mais vezes, ok? Nós estamos agora, não sei se vocês, aqui parte da sessão que vocês chegaram, mas hoje a pauta mais uma vez foi travada por um veto. Quando um veto não é votado, ele trava a pauta. Nós estamos agora já na parte final praticamente da sessão, que é a parte dos discursos dos deputados, chamados de grande expediente, tá bom? Mas sejam muito bem-vindos. Então, eu estava falando hoje, na fase das comunicações, sobre a grande importância da língua espanhola, que praticamente foi retirada da grade curricular do Fundamental 2 e também do ensino médio. Hoje não tem, doutor Hércules, você imagina, não tem em nenhum ano do ensino fundamental, não tem no primeiro ano, não tem no segundo, só tem no terceiro. Mas aí tem no terceiro, mas não tem nota. Ora, os alunos, obviamente, quando não tem nota, perdem o interesse, né? E a gente deveria, inclusive, eu acho que a gente deveria até implantar mais língua estrangeira no ensino, doutor Hércules. O mundo hoje é altamente globalizado e se tem uma ferramenta que hoje pode fazer muita diferença na vida de um jovem, é dominar línguas estrangeiras. E quanto mais, melhor. Claro que o inglês ainda, vamos dizer assim, nas relações internacionais é a língua dominante, mas hoje o espanhol é praticamente a segunda língua nos Estados Unidos, né? E olha o grande número de países que falam o espanhol. Mas, doutor Hércules, me preocupa uma outra coisa. Essas reformas recentes do ensino, sobretudo do ensino médio, que ocorreram nos últimos anos e estão sendo implantadas agora, a partir desse ano, nas redes, tanto particular quanto nas redes públicas, o chamado novo ensino médio. Para dar lugar às chamadas matérias eletivas, né, e os itinerários, os chamados itinerários de ensino, várias disciplinas perderam carga horária. Então, por exemplo, hoje, o aluno, às vezes, ele tem aula de geografia no primeiro ano, mas ele não tem no segundo e no terceiro. Ou então, ele não tem no primeiro e no segundo e só vai ter no terceiro. Ora, o ensino de disciplinas como geografia, como história, filosofia, são importantíssimos. Então as pessoas sempre vêm com aquele discurso assim, nós precisávamos dessa reforma porque nós temos disciplinas demais no Brasil, há conteúdos demais. O nosso problema na educação brasileira nunca foi excesso de matéria ou excesso de conteúdo. Eu até como professor que fui por mais de 31 anos na sala de aula, professor de geografia, eu acho que alguns conteúdos podem ser repensados em todas as disciplinas, química, física, matemática, geografia, história, filosofia, que a gente possa retirar alguns conteúdos realmente. Nem discuto, nem entro nessa questão. Agora, abrir mão desse conhecimento, não. Hoje, por exemplo, com essa reforma do ensino médio, até disciplinas que sempre foram muito valorizadas, como biologia e química, perderam carga horária também. Artes e educação física, então, nem se fala. Ora, os nossos problemas na educação não são o número de disciplina ou o número de conteúdo. Os problemas da educação eu estou cansado de repetir. Os problemas da educação são a questão da qualificação e a remuneração do professor,
Os problemas da educação estão ligados à falta de infraestrutura às escolas. O problema da educação está ligado ao acesso e permanência do aluno na escola. Hoje, por exemplo, deveríamos estar discutindo como manter os alunos de ensino médio na escola. Devido à crise financeira que o país passa, uma grande quantidade de alunos do ensino médio está evadindo das escolas para trabalhar, para poder ajudar a sua família, enfim. Então são esses problemas que nós temos a atacar. E aqui no Brasil, de tempos em tempos, se descobre o sabão em pó na educação. Alguém cria um projeto milagroso que vai resolver todos os nossos projetos, os nossos problemas na educação e vai nos colocar no século 21. Outro dia eu estava ouvindo um especialista falando e eu concordei muito com o que ele disse, fazendo uma análise desse chamado novo ensino médio, quando ele disse o seguinte: na educação brasileira nós não resolvemos alguns problemas ainda do século XIX, mas nós queremos já implantar coisas do século 21. Ora, se nós não resolvermos, canso de dizer, o problema da qualificação e da remuneração do profissional, da infraestrutura das escolas e o acesso e permanência do aluno, nós nunca resolveremos nada. Pode implantar novo ensino médio, velho ensino médio, escola militar, escola não sei o quê, escola progressista, ou sei lá o quê, que nós vamos continuar do mesmo jeito, dando um passo para frente e dois para trás, porque os problemas reais da educação nunca são atacados. É quando você olhar também, aqui no Brasil é mais ou menos assim, você vê isso em todos os setores, né? Segurança, por exemplo. Nós vamos dar porte de arma para aumentar a segurança das pessoas, vamos fazer isso, vamos criar mais isso, se você não atacar a origem, de onde é que está se originando a violência, nós não vamos resolver nada, vamos ficar fazendo remendo o tempo inteiro. E na educação brasileira, infelizmente, é isso que na maioria das vezes tem sido feito, remendos e não soluções definitivas. Muito obrigado, doutor Hércules.